Em algumas situações é interessante agrupar os pontos em categorias. Então a gente chama isso aí de grupo de pontos, né? Então aqui tem um item chamado grupo de pontos, em que você pode criar, clicando com o botão direito aqui no Prospector, em Point Groups, você pode criar um novo grupo. Vamos chamar esse grupo de árvores, tá? E você pode definir um estilo diferente para esse ponto, tá? Vocês vão entender mais sobre estilos mais para frente, né? Ou você pode dizer, olha, esse ponto não vai ter nenhum estilo, não vai aparecer nenhuma marca para esse ponto, né? Vou deixar o estilo padrão. A mesma coisa para o label do ponto, quer dizer, o que vai estar escrito do lado do ponto. Pode não estar escrito nada, ou pode estar escrito alguma informação que você vai definir. Por exemplo, a cota, o número do ponto, a descrição do ponto. Você pode definir o que vai aparecer. Mas essa questão de definir o que vai aparecer, vocês vão aprender depois. Eu criei então um grupo chamado árvores. Vou dar um OK. Ele cria aqui então um grupo árvores. Sempre vai existir um grupinho chamado All Points, que vai agrupar todos os pontos. Mas eu posso criar mais grupos. Veja só, aparecem aqui os grupos, né? Eu posso criar mais grupos. Vou chamar outro grupo aqui de cercas. Né? Defino também o estilo do ponto e o estilo do que vai estar escrito do lado do ponto. Posso criar mais um grupinho. Vou chamar esse grupo aqui de altimetria. E também defino o estilo do ponto, do que vai estar escrito do lado do ponto. Eu crio vários grupinhos. E na hora em que eu quiser trazer pontos para esses grupos, basta que eu venha aqui em Points, botão direito, Create. E vai aparecer esse menuzinho, eu vou ter esse item aqui, que é o Import Points. E aí eu posso importar, usando aquela mesma tela de importação de pontos que nós já estamos habituados a usar, né? Eu vou adicionar um arquivo aqui. No caso, eu vou pegar os arquivos da aula 2, ó, eu vou adicionar aqui o terreno. Né? Eu vou dar um Open. Esses são os pontos em formato ENZ, né? Leste, Norte, Z. E aí eu posso usar esta opção aqui e falar, eu quero que esses pontos fiquem no grupo, aí eu escolho o grupo. E dou um OK. O que vai acontecer? Esses pontos que eu importei, vou dar um zoom aqui, primeira diferença, eles vão aparecer na tela. Eles aparecem aqui na tela. Então eu consigo ver mesmo o ponto na hora. É um ponto do civil. E esses pontos estão definidos aqui nesse grupo altimetria. Eu posso clicar aqui com o botão direito, vir em propriedades a qualquer momento. Por exemplo, eu posso mudar o estilo do label. Né? O label está escrito do lado. Posso dizer, não vai ter nada escrito do lado. Nome. Dou um OK. E aí pronto, não aparece nada escrito do lado. Depois eu vou ensinar vocês como é que muda o que está escrito do lado, como é que muda o símbolo do ponto e coisas desse tipo. Ok. Qual é a vantagem de você criar grupos? Você organiza o seu projeto. Então, se você tivesse uma cerca aqui, os pontos levantados dessa cerca, você poderia colocar nesse grupo cercas. Árvores, você poderia colocar no grupo árvores. E representar esses pontos da cerca com um símbolo diferente dos pontos da altimetria e com um símbolo diferente dos pontos das árvores. E, finalmente, você consegue usar esses pontos aqui, esses grupos, para criar superfícies. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em criar superfície, vou chamar essa superfície de terreno, vou dar um OK, ele criou a superfície, e na definição dela, ao invés de usar point files, que daí eu tenho que trazer o arquivo de pontos diretamente, eu posso vir aqui em point groups, botão direito, adicionar, escolher os pontos da altimetria, dar um OK, e a minha superfície é criada utilizando esses pontos da altimetria. Eu vou ensinar mais detalhes a respeito de grupos de pontos nas aulas seguintes, como filtrar, como fazer outras formas de classificação e coisas desse tipo.